No Uruguai, um técnico de escolinha de futebol matou o aluno, um menino de 10 anos, e em seguida cometeu suicídio. Eles eram próximos e faziam diversas atividades juntos. O técnico já havia, inclusive, viajado com a família do garoto. O médico legista identificou marcas de abusos sexuais na criança, que ocorriam com certa frequência. Ainda não se sabe se o técnico seria o responsável por esses abusos sexuais. Nesse bloco, a gente vai discutir sobre como podemos ficar atentos ao comportamento das crianças e adolescentes e como o olhar cuidadoso dos pais podem impedir, inclusive, situações como essa. Muito triste, né? A gente saber que, enfim, esse menino foi morto por esse técnico que acabou se suicidando depois, mas antes, inclusive, dessa morte, existe essa questão toda do abuso sexual que acontecia costumeiramente, né? Aconteceram muitas vezes. A gente não sabe se é o técnico, a gente não sabe se é um familiar, a gente não sabe... Tudo indica que pode ser, porque o que aconteceu é que o menino, todo mundo via o menino bem, o técnico também, mas aí o garoto começou a ir no psicólogo e a psicóloga falou para a mãe do garoto, né, depois de alguns dias, falou assim, olha, é melhor você pedir para ele não andar mais com esse técnico aí. E aí a mãe quis saber um pouco mais, disse que a psicóloga não falou muitos detalhes, mas falou, olha, pode estar um pouco perigoso para o seu filho. Não sei por que a psicóloga não quis falar, mas enfim, é o que a gente tem de informação na reportagem. E aí a mãe chamou esse técnico e falou assim, olha, a partir de hoje eu vou pedir que você não fique mais próximo do garoto. E aí ele falou, olha, eu prefiro morrer do que ficar distante do menino. E aí, nesse contexto todo, um dia o rapaz foi lá na porta da escola e como ele sempre buscava o menino na porta da escola, autorizado pela mãe, nesse dia a mãe não tinha avisado ainda que ele não poderia mais, ele foi, pegou o menino na escola e depois desapareceu. E aí encontraram os dois, já tinham falecido. Trágico. Então, eu acho que é um ponto bem difícil, assim, né, de observar, porque imagina, as pessoas com quem a gente convive, a gente confia, né, teoricamente, e na prática também. E muitas das vezes tem um dado, agora eu não vou lembrar, talvez você me ajude aí, Wagner, a porcentagem de abusos com menores... Eu tenho os dados aqui, ó. É uma pesquisa... Quer que eu diga aqui? É uma pesquisa do IPEA. 70% das vítimas de estupro aqui do Brasil são menores de idade. Segundo os dados do Disque 100, o Disque Direitos Humanos e do Sistema Único de Saúde, mais de 120 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes foram registrados entre 2012 e 2015. 120 mil. O equivalente a pelo menos 3 ataques por hora. Então, é muito comum. E geralmente isso é de gente próxima, né, também. Isso que eu ia falar. E boa parte dessas pessoas aí, desses abusadores, são pessoas, amigos próximos da família, parentes, às vezes até um primo, que não seja um adulto ainda, mas é da família. Gente, ó, então, 95% desses casos foram praticados por pessoas conhecidas das crianças. Em 65% deles, a participação de pessoas do próprio grupo da família, ou seja, mais da metade dos abusos acontecem por membros da família. E é muito sério, quando esses dados eles vêm à tona, é importante para a gente ver que isso é uma realidade, não simplesmente o que a gente ouviu um ou outro falar e a gente está generalizando a situação, 95%. Então, é importante que a gente fique realmente atento e oriente o filho, porque... É como eu disse, a gente confia nessas pessoas. Imagina, você não confia nos seus irmãos, não confia nos seus tios, nos seus pais, entendeu? Mas aí é que está o problema. Tem algumas coisas que tem que colocar, tipo, uns limites, entendeu? Uns limites, porque às vezes o pai realmente vai passar despercebido pelos olhos do pai. Porque o abusador, ele tem uma tática para chegar na criança. Às vezes o abusador pode ser o próprio pai, inclusive. Exatamente. Então, olha que cruel. Triste, né? É nesse momento, igual a gente estava discutindo, né, Leite, na reunião de pauta, onde o pai deve orientar a criança, como ela deve se portar, como ela deve se comportar. E eu lembro que a gente compartilhou assim, experiências de pessoas conhecidas que orientam os filhos, né, a realmente, quando tiver que ir ao banheiro, ir sozinho, mesmo que seja um parente próximo,
a criança deve ir sozinha, orientar sobre não deixar que ninguém toque nas partes íntimas, explicar por quê, com uma linguagem infantil apropriada, né? A não guardar segredos, porque o abusador, ele pede esse segredo, né? Uma das chantagens é essa, esse aqui é o nosso segredinho, ou então ele vem com algum tipo de ameaça, para a criança entender que ela não pode guardar segredo dos pais, ela tem que contar tudo o que acontece, mesmo se alguém pedir segredo, para a mamãe não tem segredo, nós somos livres, nós temos uma relação livre. E existe até a questão de que o abusador, ele tem toda essa abordagem com a criança, e depois que a criança foi abusada, ele diz, agora é o seguinte, você não vai poder contar para o seu pai realmente, porque o que você fez está errado. É feio. Então ele está fazendo uma coisa errada, está fazendo uma coisa feia e vai sofrer a represália dos pais por ter feito isso. E é por isso que precisa tanto colocar os limites, porque assim, a criança entende, ela consegue entender se você fala na linguagem dela. Eu lembro que uma vez, acho que eu até comentei aqui no Redação já há um bom tempo, eu tenho um sobrinho meu que ele tem 6 anos. Na época da história que eu contei, ele tinha mais ou menos uns 5. Sobrinho? É, um sobrinho meu. E aí, os pais dele orientaram ele muito bem em relação a essa questão. E aí, uma vez ele foi viajar comigo e com a minha esposa, e a gente parou num posto, assim, né, que tinha loja de conveniência e tal. E aí, ele tinha que ir no banheiro, eu levei ele no banheiro, e aí a gente vai ter cuidado, eu perguntei para ele, olha, você precisa que o tio ajude com alguma coisa? Aí ele falou assim para mim, não, só... E aí ele falou na linguagem dele, isso que é interessante de ver como a criança entende. Ele falou assim, não, porque eu vou ficar peladinho e pelado, só o papai e a mamãe podem ver. E aí ele fechou a porta do box que ele precisava ir no banheiro, fez lá, tinha que fazer xixi, fez xixi, voltou, beleza. Então, é uma orientação muito simples, né? Olha, pelado, só o papai e a mamãe. Lógico que tem situações que nem isso, mas é um ponto muito específico que você pode falar para o seu filho e ele vai entender. E precisa reforçar sempre, porque como você falou, se é uma pessoa mal intencionada, ela vai aproveitar essas brechas para fazer alguma coisa, E o que entendeu? acontece é que eu acho que esse olhar atento para com a criança, ele tem que ser do pai e da mãe, mas de todo mundo que é envolvido nesse processo. Então, a gente tem hoje cada vez mais crianças indo para as creches e para escolas, né? Porque as mães acabam indo trabalharem. E esses professores, esses cuidadores, eles têm que estar atentos, porque esse abuso vem, muitas vezes, dos próprios parentes, como a gente viu aqui nesses dados da pesquisa. Muitas vezes o abusador pode ser o próprio pai. E, quando o abusador é o pai, existem muitas mães que sabem que o abuso acontece. A gente sabe de histórias como essa. Então, às vezes, a criança está vivendo essa dificuldade e ela não tem nem o pai nem a mãe podendo a socorrer. E sabe o que é o mais triste disso? E eu já ouvi em primeira pessoa, contando para mim, olhando na minha face, que ela foi contar para a mãe, não era o pai, era uma pessoa da comunidade religiosa, um líder religioso. Ela foi contar para a mãe brigou com ela, colocando ela como, inventando a situação, ou como culpada por permitir aquela situação. Então, assim, a mãe ainda chamou a atenção, brigou com ela, ainda ignorou o que a filha tinha contado. Então, isso para adolescente é o chão se abrindo, porque a única pessoa para quem eu posso recorrer é a minha mãe, que me deu a vida. Eu estou contando essa situação e a minha mãe ainda me coloca como culpada, onde eu sou a vítima. E a gente vive no... Posso só colocar um detalhe? Acho que não é a única pessoa, porque se a sua mãe não te dá abertura para isso, lógico, você pode até procurar. Você tem a polícia para você procurar, porque isso é crime, né? Mas é que a criança extrapolar o seio familiar e procurar uma delegacia... Que no caso é adolescente já, né? Era adolescente, bem novinha. Então, assim, é igual o Wagner falou. Mesmo adolescente é difícil. Não, eu não tô falando que é fácil, mas eu tô falando assim, existem outras possibilidades. Existem essas instâncias, mas são complicadas. Agora, a gente está falando desse acompanhamento e a gente vive um mundo onde esse abuso não acontece só mais com quem tem contato muito próximo, né? A gente tem internet, a gente tem sexo virtual, a gente tem as crianças praticando isso na internet e a gente tem as crianças sendo... como que eu posso usar um termo? Não sei.
sendo buscadas pela internet para que esse abuso aconteça fisicamente. E aí a gente tem essa história do pai respeitar a distância, né? Respeitar o espaço da criança, respeitar que o filho tenha a privacidade dele no celular ou no computador. E isso pode ser extremamente perigoso, né? O César Vasconcelos, que é psiquiatra, apresenta um programa aqui no Novo Tempo agora. A gente falou com ele no jornal, no Conexão, no Jornal da Rádio, sobre outro assunto, né? Sobre essa coisa que está acontecendo agora por conta daquele jogo que leva a suicídio e tal. E a gente falava sobre esse assunto com ele, sobre depressão em adolescentes. E uma coisa que ele falou que é muito importante, apesar de ser conhecida, né? Mas fala da importância de a família nuclear, né? A família dentro de casa, pai, mãe, quem mora dentro de casa, estar atento ao comportamento das pessoas todas, não só das crianças, mas de todas as pessoas, porque há indicativos de problemas, mas a gente, por conta da vida corrida, né? É trabalho, é estudo, é um monte de coisa, não presta atenção nas coisas. Então, muitas vezes, sei lá, a criança quer contar alguma coisa do dia, chegou na escola, mesmo que não haja problemas, e quer chegar contando, mas a mãe não, a mãe tem que fazer o almoço, ou é o pai que está ali, mas está muito ocupado. Não, vai assistindo alguma coisa, ele vai ver televisão, ou vai fazer qualquer outra coisa, daqui a pouco a gente conversa. E o daqui a pouco não chega, não conversa. Então, ao passar do tempo, a criança vai percebendo que não dá para conversar, não tem abertura, não vai poder dizer. Então, se, sei lá, está sofrendo bullying na escola, se, sei lá, está sendo maltratado por alguém, pelo professor, ou passando por algum caso mais grave, como um abuso, e o próprio pai, ou a própria mãe, ou o próprio irmão, seja lá quem for, que esteja com alguma angústia por dentro, não consegue dizer, e apesar dos efeitos serem visíveis, ninguém vê. E aí como você consegue resolver? Nossa, isso que o Hélio falou é muito verdade, porque quem está passando por situações de conflitos assim, seja de abuso, de depressão, é muito difícil verbalizar isso. Então a pessoa começa contando ali lá da ponta, né, para você chegar num ponto onde você quer contar. Então, se não tem aberturas, por exemplo, eu quero contar para você o que está acontecendo, mas não vou chegar, olha, está acontecendo isso. Eu vou começar ali pelas beiradas, né? A gente vai manter um diálogo, vou estabelecer uma conexão com você até chegar num ponto que é difícil para eu te contar. Então, se você não tem tempo e não me oferece esse apoio, realmente fico bloqueado, né? Não vai sair assim. E nisso, a gente realmente não está falando só de abuso sexual, né? A gente está falando também de suicídio, como o Hélio colocou. Esse é um assunto que tem sido pauta recorrente nesses últimos tempos, porque a gente tem aquele seriado, né? Que as pessoas estão acompanhando e fala sobre suicídio. A gente teve esse jogo virtual que, né? Tudo se indica que algumas pessoas cometeram por causa do jogo e tal. Então, essa falta de diálogo e essa coisa de vamos respeitar o espaço do outro, que também é muito confortável, né? Eu não sou pai, então eu fico meio assim de dizer, mas é muito confortável dizer que eu estou respeitando o espaço do meu filho. Porque, na verdade, eu estou no meu universo aqui, né? Ele está lá no computador, está lá no celular dele, eu estou aqui no meu. E como a Suzane falou, não é simples chegar e dizer. Eu acho que em algumas situações onde o diálogo não é muito aberto, vai ser muito complicado um pai perceber que um filho está tendo pensamentos suicidas. Vai ser muito complicado um pai ou uma mãe perceberem que esse filho está sofrendo abuso sexual, porque eu acho que tem que ser uma coisa mais proativa. Tem que se buscar esse diálogo e tem que se buscar conversar sobre esse assunto do que os pais atenderem a uma demanda colocada pelos filhos. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu estava até rindo porque eu conversei com uma senhora e ela falou bem assim para mim. Que nada, não existe isso de pai não saber por onde anda o filho, não saber o que o filho anda falando, com quem ele anda conversando, quem são os amigos. Isso não existe não existia na minha época, agora por que tem que existir? Fisicamente pode até não existir, mas virtualmente, né? Dizendo assim, que hoje os adolescentes falam sobre isso, tá invadindo minha privacidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas o pai, de alguma forma, ele tem que saber, sim, por onde o filho anda. Quem são os amigos, o que anda conversando na internet, o que anda lendo, vendo, comendo, tudo. Porque se não for o pai o responsável por cuidar e guiar, quem vai fazer isso? Fica aqui o grande alerta para você que é pai, para você que lida com crianças, que lida com adolescentes. Esse diálogo, esse contato próximo não pode desaparecer da nossa sociedade, porque vai proporcionar diálogo, vai proporcionar falas que são importantíssimas. Vamos lá para a nossa última notícia? Em Portugal, um projeto está dando vida nova a senhoras com mais de 65 anos. O nome é Avó
veio trabalhar. A iniciativa chama a atenção de quem passa pela rua e observa pela vitrine várias senhoras produzindo objetos de design, feitos com tricô, crochê e bordados. Cada peça tem uma etiqueta com a foto e a história da avó envolvida na produção, que também se torna o rosto das campanhas promocionais dessas peças. A ideia partiu de um psicólogo e uma designer preocupados em promover atividades diferentes à terceira idade. Uma maneira de tornar essas senhoras ativas na sociedade e no mercado de trabalho, dando a elas uma nova perspectiva da vida. Muito interessante, né? Bonitinho. Muito legal. Gostei. E achei legal que o rosto da senhora vai ali, né? Como garota propaganda. Na peça. Então não é só uma coisa que elas estão ali na vitrine, todo mundo está vendo, mas tem a marca registrada ali do trabalho que elas desenvolveram, né? E o que é legal também é que essa iniciativa aí, não sei assim de que forma exatamente, mas acabou gerando nessas senhoras um espírito até mais assim coletivo em atividades culturais, porque aí elas saem do trabalho, fizeram um grupo, né? Fizeram um grupo, participam de algumas campanhas assim, são ativas, desfilam, né, ali nos protestos, enfim. Eu achei bem legal, né? Porque chega nessa idade todo mundo fica ali já com a depressão, tipo, não me sinto útil mais na vida, né? Acontece bastante. Parabéns pela iniciativa aí desse psicólogo e dessa designer. Gente, até semana que vem, Hélio Moura. Até. André Leite. Tchau, até semana que vem, a gente se vê. Não sei. Tô brincando. Até semana que... Verdade! Até semana que vem. Não, semana que vem ela tá aí. Fazer graça, que é confete. Tchau, gente. Até semana que vem a gente tá aqui de volta.